Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. Perdemos para o Botafogo, perdemos mais uma vez e entramos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Alerta ligado, eu venho repetindo aqui há algum tempo que falar de rebaixamento não é imediatismo, falar de rebaixamento é prudência, porque o Grêmio quando joga bem perde, quando joga mais ou menos perde, quando joga mal perde também, e nós conseguimos hoje mais uma derrota, nós tivemos hoje mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Grêmio teve oscilações no jogo, teve caras que foram bem, caras que foram mal e algumas situações que não foram explicadas pelo Renato numa entrevista coletiva que por sinal foi muito tensa. Vamos falar sobre o jogo a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, bem-vindo a esse canal. Eu sou jornalista, gremista e estou aqui diariamente conversando com vocês aqui no YouTube sobre as coisas do Grêmio. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre a derrota do Grêmio contra o Botafogo. Cara, não foi uma atuação horrorosa, eu quero deixar isso como destaque logo na abertura. Não foi uma atuação horrorosa, o Grêmio criou. O John fez duas grandes defesas, o Júnior Santos, que foi o melhor jogador em campo, fez um gol e tirou uma bola de bicicleta em cima da linha. Tomamos um gol do Cuiabano, né? Cara, Deus que me perdoe, estava escrito que isso ia acontecer. Isso foi um tapa na cara da direção do Grêmio, que perdeu o Cuiabano quase de graça, e no primeiro jogo do Cuiabano contra o Grêmio, nós tomamos um gol do Cuiabano. Uma coisa que me chamou a atenção, o Grêmio terminou a partida, o Grêmio terminou o jogo com uma escalação 100% reserva. 100% reserva. Se eu pegar o time do Grêmio que vem jogando a Libertadores, vamos lá, Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman, Reinaldo, Vijaçante, Pepe, Cristaldo, Pavon, o Soteldo, Diego Costa. Se eu pegar esse time e comparar com o time que terminou o jogo de agora contra o Botafogo, nós terminamos com Kaique, Fábio, Jeromel, que aliás falhou no segundo gol do Botafogo, Gustavo Martins, que foi muito bem, e Mike. O nosso meio-campo que terminou o jogo teve Duqueiroz, Edenilson e Natan Pescador. Um disparate contra o torcedor do Grêmio, o Natan Pescador. Pelos lados o Gustavinho, Natan Fernandes e o Galdino na frente, Galdino que substituiu o glorioso, o estupendo, o extraordinário João Pedro Galvão, que chegou hoje a 41 jogos com a camisa do Grêmio e apenas 3 gols marcados. Time totalmente reserva, tá? Totalmente reserva, então não vá o Renato no meio de semana contra o Fortaleza reclamar de cansaço, porque o Grêmio terminou o jogo de hoje com uma equipe 100% reserva. Algumas coisas importantes, tá? Gostei do Dodi, achei que o Dodi fez um bom jogo, controlou o time ali na frente da zaga, saiu bem pro ataque, distribuiu bons passes, gostei do Dodi. O Gustavo Nunes oscilou, teve bons e maus momentos no jogo. O primeiro tempo ele foi bem, partindo para cima, o gol do Grêmio foi dele, deu uma canseira em cima do Damian Soares. No segundo tempo ele sentiu um pouquinho o ritmo do jogo, mas eu gosto do atrevimento, da ousadia que tem o Gustavo Nunes para jogar. E o Gustavo Martins gostei também, zagueiro firme, que não é enfeitado, bom na bola aérea. Para mim o Gustavo Martins hoje foi melhor que o Jeromel. Não gostei muito do Jeromel não, tá? Ele perdeu alguns lances para o Júnior Santos, que se fosse no auge do Jeromel, ele não perderia. Inclusive o lance do gol, em que o Jeromel falhou no segundo gol, naquela característica que sempre foi a principal e melhor do Jeromel, que é o poder de antecipação. Ele errou o tempo de bola, né? A cabeça pensa, mas a perna não obedece mais, tem quase 40 anos, errou o tempo de bola e o Júnior Santos entrou para fazer o gol. Kaique, o terceiro goleiro do Grêmio, não foi mal, não teve culpa nos gols, fez ainda uma boa defesa. O Fábio é o cara que alguém tem que dizer para ele parar com esta porra de mania que ele tem de dobrar o joelhinho e querer cavar falta, sabe? Os juízes não estão caindo na dele. Para de fazer essa porra dessa jogada que não dá certo. Tirando isso, ele ainda falhou no primeiro gol do Botafogo, do Cuiabano. Cuiabano entrou como uma flecha atrás do Fábio e atrás do Pavon. Jeromel, Gustavo Martins, eu falei. O Mike, acho que fez um jogo ok, aceitável, não passou pelo Mike a derrota do Grêmio. Carbajo, muito discreto, muito burocrático, não foi bem o Carbajo. O Dodi eu gostei. O Cristaldo hoje um pouco abaixo daquele padrão Cristaldo, mas ainda assim não dá para dizer que foi mal.
o Gustavinho já mencionei. Do outro lado, o Pavon, também bons e maus momentos do jogo. O João Pedro Galvão, um cara que erra tudo, é difícil saber, né, o que acontece na cabeça do Renato. Renato abre o dia dando uma entrevista para a TV dizendo que não tinha como repetir o time, e nós entendemos. Tá bem, não pode jogar o João Pedro de novo, joga o Fábio, entendemos. Não pode jogar o PP, entra o Carbajo, entendemos. Agora, será que o João Pedro Galvão é o único jogador do mundo que não cansa? Porque o Renato entra com o time A, João Pedro Galvão. Entra com o time B, João Pedro Galvão. Entra com o time C, João Pedro Galvão. Sabe? Parece que ele é o único cara que não se machuca, que não cansa, que não é preservado. Parece que o Renato faz para provocar. E falando em provocação, a entrevista coletiva do Renato teve logo na abertura um clima ali meio estranho, um clima ríspido, com dois repórteres, o César Fabris e o Eduardo Picão. Isso, sinceramente, é papo para outro vídeo, numa outra hora, porque o que o Renato mais quer é que a gente estabeleça o foco pós-jogo nessa discussão, nessa briga. Isso é cortina de fumaça para não falar da incompetência do Grêmio. E nessa aí, sinceramente, Renato, eu não vou embarcar. Se outros vão embarcar, beleza. Eu não vou embarcar nessa cortina de fumaça. Falar de discussão de Renato com os repórteres, outra hora eu falo. Hoje, o papo é sobre o jogo, é sobre mais uma derrota e é sobre um Grêmio que entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nessa cortina de fumaça, esse canal não vai entrar. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.